Segundo o livro das Crônicas, capítulo 31, o decreto de Ciro. A reforma feita por Ezequias. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, cumpriu-se o que o Senhor Deus tinha dito pelo profeta Jeremias. O Senhor tocou no coração de Ciro, e este ordenou que fosse comunicado em todo o seu reino, por escrito, e também por meio de leitura em público, este decreto. Fizeram o mesmo em todo o Ciro, rei da Pérsia, declara o seguinte: o Senhor, o Deus do céu, me fez governador do mundo inteiro e me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na região de Judá. Que Deus esteja com todos vocês que são o seu povo. Vão a Jerusalém para construir de novo o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que é adorado em Jerusalém. Os vizinhos devem ajudar todos os israelitas que precisarem de ajuda, a fim de voltarem para a sua terra. Devem lhes dar prata e ouro, mantimentos e gado, e também ofertas para apresentarem no templo de Deus em Jerusalém. Os israelitas voltam para Jerusalém. Então os chefes das famílias das tribos de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas, e todas as outras pessoas que haviam sido animadas por Deus, se aprontaram para ir a Jerusalém e construir de novo o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos o ajudaram, dando-lhes vasilhas de prata e de ouro, mantimentos, gado, objetos de valor e também ofertas para apresentarem no templo. O rei Ciro entregou as tigelas e taças que Nabucodonosor havia tirado do templo do Senhor em Jerusalém e levado para o templo dos seus deuses. Ciro devolveu os objetos a Mitredates, o tesoureiro, que fez uma lista das coisas e depois entregou tudo a Sesbazar, o governador de Judá. Esta é a lista: 30 tigelas de ouro, 1000 tigelas de prata, 29 outras tigelas, 30 taças de ouro, 410 taças de menor valor e mais 1000 outros objetos. O total dos objetos de ouro e de prata foi de 5.400. Sesbazar levou tudo isso de volta para Jerusalém quando voltou da Babilônia com os israelitas que tinham sido levados para lá como prisioneiros. E o grande sacerdote Azarias, descendente de Zadok, respondeu: os que voltaram da Babilônia, entre os israelitas que o rei Nabucodonosor da Babilônia tinha levado como prisioneiros, havia muitos que eram da província de Judá. Estes voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua própria cidade. Os seus líderes eram Zorobabel, Josué, Neemias, Seraías, Reelaías, Mordecai, Bilzan, Mispar, Bigvai, Reum e Baana. Esta é a lista dos grupos de famílias do povo de Israel que voltaram da Babilônia, sendo indicados o nome do chefe e o número de pessoas de cada grupo. Parós, 2.172. Sefatias, 372. Ará, 775. Paat-Moabe, isto é, os descendentes de Jesua e de Moabe, 2.812. Elão, 1.254, filho de Imna, 945, Zacai, 760, ele distribuía Bani, 642, Bebai, 623, Asgade, os seguintes levitas trabalhavam fielmente debaixo da direção de Coré, 666, Bigvai, 2.056, Amariá e Secanias, 454, distribuíam as porções devidas também chamado de Ezequias, 98, levitas, de acordo com os 323, dando a cada um a mesma porção, sem levar em conta se os seus nomes estavam ou não nas listas dos também voltaram as pessoas cujos antepassados haviam morado nas seguintes cidades: para Belém, 123, para fazer os seus serviços diários, de acordo com o grupo 128, Asmavete, 42,
Kiriat-Jearim, Sefira e Beerote, 743. Ramá Os e levitas Geba, de 20 anos para cima 621. estavam alistados de acordo com o trabalho que faziam 122. e o grupo Betel a que e Ai, pertenciam. Nas 223. listas estavam também Nebo, os nomes das mulheres, 52. dos filhos Magbi, e das filhas, isto é, da família 156. inteira. A outra Os Elão, sacerdotes e os levitas tinham sido 1254. consagrados a Arim, Deus e precisavam 320. estar sempre Lode, prontos Adide para fazer o e seu Oni, trabalho sagrado. 725. Havia também Jericó, homens nomeados para distribuírem os alimentos que Sená, eram para os sacerdotes, os 3.630. descendentes de Arão, Esta é a que lista moravam dos nas grupos cidades e famílias dos de sacerdotes ou nos que campos voltaram que do ficavam ao cativeiro, redor. sendo E indicados também o os nome do alimentos que chefe eram para e o número todos de os pessoas de levitas, cada cujos grupo. nomes estavam nas Jedaías, listas. descendente de Foi Jesua, isso o que Ezequias fez em toda a terra de Judá. Ele sempre foi bom, 1052. correto Pazur, e fiel em todos os serviços 1247. que prestou ao Arim, Senhor seu Deus. 1017. Tudo o que Ezequias Esta fez é a lista para dos o templo, grupos e famílias de ou em levitas que obediência à voltaram lei, do deu cativeiro. certo, porque ele Levitas, procurou descendentes de sempre seguir Jesua com e todo o Cadmiel, coração que a eram vontade de descendentes Deus. de Odavias, 74. Músicos Segundo o livro descendentes das de Crônicas, Asaf, capítulo 128. 32. Porteiros Senaqueribe descendentes de invade Salom, Judá. de Ater e Depois Talmon, de tudo isso de e dessas Acube, provas de de fidelidade Atita que e o rei de Sobai, Ezequias deu, ao todo Senaqueribe, rei da 139. Síria, Esta é a invadiu lista o país dos de grupos Judá. e famílias de O seu servidores do exército templo que cercou as voltaram do cidades cativeiro, protegidas por sendo muralhas, indicado o nome do procurando chefe de conquistá-las. cada grupo. Quando Ezequias Zia, viu que Azufa, Senaqueribe estava Tabaote, planejando Queros, atacar Sia, Jerusalém Padom, também, Lebana, consultou os seus chefes Agaba, militares e Acube, civis e Agabe, propôs que Salmai, tapassem as fontes Anã, de água Gidel, que ficavam fora Gaar, da cidade. Reaías, E eles concordaram Rezim, com o plano. Necoda, Muita Gazã, gente se ajuntou Uzá, e foram Pazeia, tapar todas as Bezai, fontes e Asnate, também o canal que Meuni, atravessava aquela região. Baquebuque, Isso foi feito para que os Acufa, assírios Arur, encontrassem Baslute, pouca água Meida, quando chegassem Arza, perto da cidade. Barcos, Ezequias Císara, se animou Temá, e consertou a Nesias muralha da e cidade, Atifa. construiu torres Esta em é a cima lista dela dos grupos e e levantou famílias de outra servidores de muralha Salomão ao redor que da voltaram já do existia. cativeiro, sendo Também indicado o construiu nome do defesas chefe no de aterro cada que grupo. havia sido feito no Sotai, lado leste, Soferete, na cidade Peruda, de Davi, Jaala, e mandou fazer Darcon, muitas lanças Gidel, e escudos. Cefatias, Colocou oficiais Atil, no comando de Poquerete, todos os homens da Azebaim cidade. e Ami. Mandou O total os dos oficiais se trabalhadores do reunirem na templo e dos praça do portão de descendentes dos entrada da servidores de cidade Salomão e disse: era de Sejam fortes e 392. corajosos. Não Havia fiquem assustados, nem tenham 652 medo que do eram rei dos da grupos Síria de famílias e do seu de enorme Delaías, exército. Tobias Pois aquele e que está Necoda, do nosso que voltaram lado da é cidade mais de poderoso Teumelá, do que o que está do Tel-Arza, lado dele. Querube, Ele Adã só conta e com a Immer. força dos homens. Mas eles não do nosso puderam lado provar está o que eram Senhor, israelitas, nosso Deus, por para raça nos ajudar ou por e para parentesco. guerrear por nós. Os grupos de E o famílias povo dos ficou sacerdotes, animado ao ouvir as Abaías, palavras do rei Cos e Ezequias. Barzilai Algum não tempo puderam depois, encontrar Senaqueribe, registros rei da que Síria, provassem de junto quem com o seu eram exército, descendentes. estava O cercando a antepassado do cidade grupo de famílias de Laquis. Ele Barzilai enviou tinha alguns casado oficiais com a uma das filhas Jerusalém de para Barzilai, entregarem ao o rei Ezequias Gileadita, a seguinte e ficou mensagem: com o nome do seu Eu, sogro. Senaqueribe, rei da Eles não Síria, foram quero aceitos saber como como é que sacerdotes, vocês, porque não moradores de puderam provar Jerusalém, quem podem eram se os sentir seus seguros antepassados. ficando aí, O enquanto governador exército mandou que inimigo não está cercando a comessem dos cidade. alimentos sagrados, Ezequias diz que o até que Senhor, o Deus aparecesse de um vocês, os sacerdote que livrará das pudesse minhas mãos, decidir a mas questão ele os usando o está enganando Urim e vocês Tumim. morrerão de Total fome e dos de israelitas sede, que pois voltaram, foi o próprio Ezequias que acabou com os lugares de adoração 42.360. e com os Os seus altares escravos desse e Deus, escravas, e disse ao povo de Judá e aos moradores de 7.337. Jerusalém que Cantores adorassem e a Deus cantoras, diante de um 200. altar só e Cavalos, queimassem incenso 736. somente naquele altar. Mulas, Será que vocês não sabem 245. o que eu Camelos, e os meus 435. antepassados fizemos Jumentos, com os povos de outras nações? 6.720. Vocês pensam que os Quando deuses chegaram ao daquelas templo nações do Senhor foram em capazes de Jerusalém, salvá-las alguns das minhas chefes dos mãos? grupos de famílias Não houve entregaram nenhum Deus das ofertas nações para que os tornar a meus construir o antepassados templo de conquistaram Deus que fosse no capaz mesmo de lugar. salvar o seu povo Deram do para meu o fundo poder. de construção, Então, de acordo com por o que que é que podiam, vocês pensam que o seu 514 Deus quilos pode de ouro, salvá-los das minhas mãos? 2.800 quilos de Portanto, prata não e deixem 100 que Ezequias mantos os engane sacerdotais. Não se iludam, Os não sacerdotes, acreditem nele. os levitas Nunca e algumas houve nenhum pessoas Deus do que povo pudesse salvar ficaram o seu morando povo em do Jerusalém poder dos ou meus ali perto. antepassados Os ou do meu músicos, poder, os serventes muito e os menos o porteiros Deus do de templo vocês e poderá os salvá-los. outros israelitas Os oficiais ficaram nas assírios cidades disseram onde coisas os ainda seus piores antepassados contra Deus, tinham o Senhor, vivido. e contra o seu servo Ezequias.
E Sinaqueribe escreveu cartas Esdras, em que insultava o Senhor, o altar e os sacrifícios, sacrifícios, dizendo o seguinte quando contra chegou ele: o 7º mês e os israelitas já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu em Jerusalém. Então o sacerdote Josué, filho de Josadaque, e os seus companheiros, os outros sacerdotes, e também Zorobabel, filho de Salatiel, e os seus parentes, construíram o altar do Deus de Israel para oferecer sobre ele os sacrifícios que manda a lei de Moisés, homem de Deus. Mesmo tendo medo da gente daquela região, eles construíram de novo o altar no lugar em Aí o que rei ele estava Ezequias antes. e o profeta Isaías, Então começaram a oferecer sacrifícios sobre ele todas as manhãs e Então o todas Senhor as Deus tardes. enviou um anjo Além que disso, matou comemoraram a todos os festa das soldados barracas e todos de os acordo com a oficiais lei do de exército Moisés, assírio. oferecendo O rei cada dia Senaqueribe os sacrifícios voltou ordenados envergonhado para para o aquele seu dia. país. Trouxeram Certo dia, também os quando sacrifícios estava que adorando deviam no ser templo do seu completamente Deus, queimados alguns dos seus filhos o diariamente e mataram os à que deviam espada. ser apresentados Foi assim que na o Senhor festa Deus da Lua Nova salvou e Ezequias nas outras e os festas moradores de sagradas. Jerusalém das E mãos de ofereceram também Senaqueribe, aquilo que rei da traziam Assíria, por e das vontade mãos de própria. todos os outros O povo inimigos. começou a E oferecer Deus deu ao sacrifícios seu ao povo Senhor paz desde o dia com 1º do todos os 7º países mês, vizinhos. antes mesmo que o Muitas templo do pessoas Senhor iam a Jerusalém começasse a ser levando ofertas ao construído de Senhor novo. e ricos presentes Começa para o a rei Ezequias reconstrução do de templo. Judá. O Naquela povo época deu em dinheiro diante, para a pagar os fama de pedreiros Ezequias e foi crescendo carpinteiros, em e deu todas as comida, nações. bebida e azeite A para serem doença de mandados Ezequias. às cidades de Tiro Por esse e tempo o rei Sidom. Ezequias ficou Essas doente coisas foram e quase trocadas por morreu. madeira de Então cedro, orou que a foi Deus, trazida o por Senhor, mar e do Deus Líbano respondeu, até o porto dando de um Jope. sinal para Tudo provar isso que foi ele feito com ficaria a bom. permissão de Ciro, Deus foi rei da bondoso com Pérsia. Ezequias, E assim, mas no ano ele não seguinte, lhe ao da agradeceu, sua pois era volta, no segundo orgulhoso. mês, os Por isso israelitas Deus ficou começaram irado a com ele, construir com de o novo povo de o Judá e templo com de os Deus que moradores fica de em Jerusalém. Jerusalém. Aí Zorobabel, Ezequias filho se de arrependeu do Salatiel, seu e orgulho, Josué, como filho também os de moradores de Josadaque, Jerusalém, junto com e os seus assim o Senhor parentes, os só sacerdotes castigou e o os povo levitas, depois e da todos morte os de Ezequias. israelitas que haviam A voltado riqueza para de Jerusalém Ezequias. pegaram firme no Ezequias trabalho. ficou muito rico Todos os e levitas recebeu maiores muitas de 20 homenagens. anos foram Construiu encarregados de depósitos dirigir para as guardar a obras. prata, Josué o e ouro, os seus as filhos pedras e preciosas, irmãos as formaram especiarias, um grupo os junto escudos com e os Cadmiel outros e os seus objetos de filhos, valor que eram possuía. descendentes de Construiu Odavia. também armazéns para os cereais, o vinho Esse e o grupo azeite, dirigia os que estrebarias para trabalhavam o na gado construção e currais e para era os ajudado carneiros. pelos levitas Ezequias do também grupo de construiu famílias de cidades. Anadad. Ele se tornou Quando os dono de construtores muito gado e colocaram de os muitos alicerces do carneiros, templo, pois os Deus lhe sacerdotes deu ficaram muitas de pé, riquezas. vestidos com Foi roupas Ezequias quem mandou especiais tapar para a aquela saída ocasião de cima e com da fonte de trombetas nas Gion mãos. e cavar Os do lado levitas, oeste de descendentes de Jerusalém, Asaf, carregavam túnel para pratos levar água musicais para para dentro louvar a da Deus, cidade. o Senhor, Tudo o que de acordo Ezequias com o que fez Davi, deu rei certo. de Israel, Quando havia as mandado. altas autoridades Uns da cantavam Babilônia louvores e enviaram agradeciam mensageiros a ao Ezequias Senhor, e para os fazerem outros perguntas respondiam. sobre o milagre Eles que havia diziam: acontecido o em Senhor Judá, é bom, e o Deus seu não o amor ajudou, pelo povo de pois queria Israel pô-lo dura à para prova a fim sempre. de descobrir E todo o o que povo estava gritava no bem fundo alto do e seu louvava coração. o Senhor, porque a A construção morte do de seu novo Ezequias. templo já havia começado. Tudo mais que Muitos Ezequias fez, sacerdotes, inclusive as coisas levitas que e fez como chefes de prova da famílias sua eram velhos dedicação a e Deus, tinham visto o está primeiro escrito na templo. visão do profeta Eles choravam Isaías, alto filho de ao verem Amós, que os e na alicerces história do dos reis de novo Judá templo e de haviam sido Israel. colocados. Ezequias Mas os morreu e foi outros que sepultado estavam na ali parte de gritavam cima de dos alegria. túmulos dos E reis, assim, que eram ninguém podia descendentes de saber se Davi. o povo Quando gritava ele de alegria morreu, o ou se povo de chorava, Judá e pois os gritavam moradores de tão alto Jerusalém que de lhe longe prestaram se ouvia o homenagens. barulho. E o seu filho Manassés ficou no lugar dele como rei. Esdras, capítulo 4. Os inimigos fazem parar as obras. Os inimigos das tribos de Judá e Benjamim souberam que os que haviam voltado da Segundo Babilônia o livro das estavam Crônicas, construindo de capítulo novo 33, o templo do Senhor, o o Deus reinado de de Israel. Manassés de Então Judá. foram falar com Zorobabel Manassés tinha e com os 12 anos chefes de das idade famílias. quando se tornou Disseram rei de o Judá. seguinte: Ele governou queremos construir o 55 templo anos em junto com Jerusalém. vocês. Nós Manassés adoramos o pecou mesmo contra Deus que Deus, o vocês, Senhor, e seguindo temos os oferecido costumes nojentos sacrifícios das a nações Ele que o desde o Senhor tempo havia de expulsado da Esar-Adom, terra, rei da conforme Síria, o povo que de nos Israel mandou morar avançava. aqui. Ele construiu Porém, de novo os Zorobabel, lugares pagãos Josué de e os adoração outros que chefes das famílias Ezequias, o seu pai, israelitas havia destruído. responderam: não Construiu precisamos que altares para a vocês nos adoração do ajudem Deus a Baal, construir um fez templo para o postes da Senhor deusa nosso Deus. Aserá.
Nós vamos fazer isso sozinhos, como Ciro, rei da Pérsia, mandou. Então a gente daquela região fez tudo para desanimar os israelitas e para pôr medo neles, a fim de parar a construção. Além disso, deram dinheiro a certos funcionários do governo para que estes atrapalhassem os planos dos israelitas. E os inimigos fizeram isso durante todo o tempo em que Ciro foi rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Uma carta para o rei. No começo do reinado de Xerxes, os inimigos escreveram uma acusação contra os moradores de Judá e de Jerusalém. Bislam, Mitredate, Tabeel e os seus companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes, rei da Pérsia. A carta foi escrita em aramaico e traduzida para a língua persa. Reum, que era o governador, e Sinzai, o escrivão, também escreveram uma carta ao rei Artaxerxes contra os moradores de Jerusalém. A carta dizia: esta carta é enviada por Reum, o governador, e Sinzai, o escrivão, junto com seus companheiros, os juízes e todos os outros funcionários que são naturais de Erech, da Babilônia, e de Suzã, na terra de Elão, e junto com os outros povos que o grande e poderoso Assurbanipal tirou dos seus países e levou para morar na cidade de Samaria e no resto da província do Eufrates Oeste. A carta continuava assim: ao rei Artaxerxes, os seus servidores da província do Eufrates Oeste escrevem o que segue: ó rei, levamos ao seu conhecimento que os judeus que o Senhor mandou para cá chegaram a Jerusalém e estão construindo de novo essa cidade rebelde e má. Já começaram a levantar as muralhas e logo vão acabar esse trabalho. É bom que o rei saiba que, se essa cidade for construída e se as suas muralhas forem levantadas de novo, essa gente não vai querer pagar nenhum imposto nem taxas, e por causa disso o rei terá muito prejuízo. Como nós somos seus servidores, não queremos que o Senhor fique prejudicado. Por isso sugerimos que o Senhor mande fazer uma investigação nos arquivos dos seus antepassados. Se fizer isso, descobrirá que Jerusalém é uma cidade rebelde e que desde os tempos antigos ela tem dado trabalho aos reis e aos governadores das províncias. Em outros tempos tem havido revoltas nela e por isso ela foi destruída. Portanto, ó rei, nós estamos certos de que, se essa cidade for construída de novo e se as suas muralhas forem consertadas, o Senhor não poderá mais controlar a província do Eufrates Oeste. A resposta do rei Israel. Então o rei Artaxerxes mandou a seguinte resposta: a Reum, o governador, a Sinzai, o escrivão, e aos seus companheiros que vivem em Samaria e no resto da província do Eufrates Oeste, saudações. A carta que vocês mandaram foi traduzida para a língua persa e lida para mim. Então mandei que fizessem uma investigação e descobriu-se que, desde os tempos antigos, Jerusalém tem se revoltado contra a autoridade do rei e que ela sempre esteve cheia de rebeldes e de criadores de casos. Reis poderosos reinaram ali e governaram toda a província do Eufrates Oeste, e o povo lhes pagava impostos e taxas. Portanto, deem ordens para que parem as obras. Essa cidade não será construída de novo enquanto eu não mandar. Cumpram essa ordem com todo cuidado para evitar que eu tenha mais prejuízos. A carta do rei Artaxerxes foi lida para Reum, para Sinzai e para os seus companheiros. Então todos eles foram imediatamente a Jerusalém e, ameaçando os israelitas com armas, os obrigaram a parar as obras. A reconstrução do templo. O trabalho da construção do templo havia sido interrompido e tinha continuado parado até o segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Os que haviam feito a revolta contra Amon.
e pôs o seu filho Esdras, Josias no capítulo lugar 5. dele como rei. O profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Segundo o Ido, livro das começaram a Crônicas, dar aos capítulo israelitas 34, que estavam em o Judá reinado e em de Josias Jerusalém de Judá. mensagens que haviam Josias tinha recebido do 8 Deus de anos de Israel. idade quando se tornou rei Zorobabel, de filho Judá. de Salatiel, Ele e governou Josué, 31 filho de anos em Jerusalém. Josadaque, ouviram as Josias fez o mensagens. que agrada a Então Deus, o começaram Senhor, a seguiu o reconstruir o exemplo do seu templo de antepassado, Jerusalém, o rei e Davi, os dois e não profetas se os desviou nem para ajudavam. um lado, Quase nem ao para o mesmo outro. tempo, A reforma Tatenai, o religiosa governador da feita por província do Josias. Eufrates No Oeste, 8º e ano do seu Setar-Bozenai reinado, quando e era os seus ainda bem companheiros moço, foram a Josias Jerusalém começou a e adorar o Deus perguntaram: do seu quem antepassado deu Davi. ordem para E vocês 4 anos mais reconstruírem tarde, este começou templo a e purificar a consertarem terra de estas Judá e a muralhas? cidade de Eles também Jerusalém, perguntaram os nomes destruindo os dos lugares homens que pagãos de estavam adoração, ajudando a os reconstruir postes o da templo. deusa Azerá Mas e Deus as outras estava imagens protegendo de os pedra líderes e de metal. israelitas e por Na isso presença os dele oficiais foram persas derrubados os resolveram altares do não deus fazer Baal, nada e ele enquanto mesmo não escrevessem quebrou os sobre altares aquele de assunto incenso ao que rei estavam Dario em e cima deles. recebessem uma Quebrou resposta. também os O postes da deusa relatório Azerá que e Tatenai as e outras imagens de pedra Setar-Bozenai e de e os seus metal. companheiros Os mandaram ao esmigalhou rei até foi virarem este: pó, ao e rei espalhou o Dario, pó em que cima o das Senhor sepulturas das governe em pessoas paz. que tinham Levamos ao oferecido seu conhecimento sacrifícios que a fomos esses à região ídolos. de Judá e Depois vimos que queimou o os templo do ossos grande dos Deus sacerdotes está sendo pagãos nos construído com altares enormes onde eles blocos de haviam pedra oferecido e que as vigas de sacrifícios. madeira Assim estão Josias sendo purificou colocadas nas Judá paredes. e Jerusalém. O trabalho está sendo Ele feito fez com a muito mesma cuidado coisa nas e a obra cidades das está tribos indo de depressa. Manassés, de Então Efraim, nós de perguntamos Simeão aos e até líderes de do povo Naphtali, e quem nas lhes ruínas tinha ao dado redor ordem daquelas para cidades. reconstruir o Ele templo e andou as por muralhas. todo o país de Também Israel, perguntamos derrubando os os seus nomes altares, para os que postes da pudéssemos deusa informar ao Azerá Senhor e os sobre outros quem são os ídolos, chefes do trabalho. esmigalhando-os até Eles virarem responderam: pó e nós quebrando somos servos do todos os Deus do altares céu de e da incenso. terra, e Depois estamos voltou para reconstruindo o Jerusalém. templo que um grande O rei livro de da lei Israel é achado. construiu e terminou No ano há 18 muito do seu tempo. reinado, Porém, os depois de nossos ter antepassados purificado o fizeram país o e o Deus do templo, céu ficar Josias irado, enviou os e por seguintes isso homens ele para deixou fazerem que os fôssemos concertos do templo. conquistados Safã, por filho de Nabucodonosor, Azalias, rei da Babilônia, que era Maaseias, natural o da governador de Caldeia. Jerusalém, O e o templo foi conselheiro do destruído rei e o Joá, povo foi filho de levado para a Joacás. Babilônia. Eles foram Mas no falar primeiro com o ano grande do reinado de sacerdote Ciro, Ilquias, como rei da e lhe Babilônia, entregaram o ele dinheiro mandou que que o os templo levitas fosse tinham recebido reconstruído. e trazido ao Também templo. devolveu as Esse vasilhas de dinheiro tinha ouro e sido de prata dado que o por rei gente das tribos de Nabucodonosor Manassés havia e tirado de do Efraim templo de e do Jerusalém resto do e reino de colocado no Israel, templo de e também Babilônia. por gente O das rei tribos Ciro de Judá devolveu e de essas Benjamim vasilhas a um e homem pelos chamado moradores de Sesbazar, Jerusalém. que ele havia O dinheiro nomeado foi entregue governador aos de homens Judá. que estavam O rei encarregados mandou dos que concertos, Sesbazar as e levasse de estes volta o para o usaram templo para de pagar os Jerusalém. trabalhadores que Mandou estavam também que reconstruísse o reconstruindo e templo no consertando mesmo o lugar do templo. primeiro. Deram o Então dinheiro aos Sesbazar carpinteiros veio e e aos colocou os construtores alicerces para do templo. comprarem pedras A construção trabalhadas e continuou madeira desde aquela para as época até vigas agora, e para os mas outros ainda não concertos terminou. que deviam Portanto, ser feitos se nos isso lhe edifícios agradar, ó que os rei, reis de mande Judá agora dar uma haviam busca nos deixado cair arquivos aos reais pedaços. da Babilônia Os para trabalhadores saber eram se o rei honestos em Ciro tudo, e deu os seus ou não chefes ordem eram para que 4 este templo levitas. fosse reconstruído em Jerusalém. Do grupo de Depois Merari, nos informe e o que o Zacarias Senhor quer e que se Mesulã, faça do a grupo de respeito Coate. desse assunto. Eles eram chefes também dos guardas dos portões e de todos os Esdras, outros homens que capítulo trabalhavam 6. no templo. A ordem de Todos os Ciro levitas é em sabiam tocar bem instrumentos musicais e alguns deles eram escrivães, Esdras, outros capítulo eram 1. fiscais e O outros decreto eram de Ciro. guardas dos portões. No primeiro Enquanto ano do entregavam reinado o de dinheiro Ciro, que rei havia da sido Pérsia, dado para o cumpriu-se templo, o que o Ilquias Senhor Deus tinha achou o dito livro pelo da lei profeta de Jeremias. a O lei Senhor que o tocou Senhor no tinha coração dado de por Ciro meio de e Moisés. esse ordenou que fosse Ilquias comunicado disse a em todo Safã, o seu o reino, escrivão: por escrito achei e o livro também da por lei meio aqui de no leitura templo, em público e deu o este livro a decreto. Safã. Este Eu, o Ciro, levou ao rei da rei Pérsia, e prestou declaro o o seu seguinte: relatório, dizendo: o Senhor, o Deus do Nós, céu, seus me fez servidores, governador fizemos do tudo mundo o que o inteiro Senhor e mandou. me encarregou de Pegamos o construir dinheiro que para estava ele no templo um templo e o em entregamos Jerusalém, aos na região de trabalhadores Judá. e aos seus Que chefes. Deus esteja com todos Safã vocês disse que são também: o seu povo. Tenho aqui Vão a comigo um Jerusalém livro que para Ilquias construir me de entregou. novo o templo E do leu Senhor, o livro
Deus de Israel, o Deus que é adorado em Jerusalém. Os vizinhos devem ajudar todos os israelitas
israelitas que precisarem de ajuda, a fim de voltarem para a sua terra. Devem-lhes dar prata e ouro, mantimentos e gado, e também ofertas para apresentarem no templo de Deus em Jerusalém. Os israelitas voltam para Jerusalém. E por todo então o povo os chefes das famílias das tribos de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas e todas as outras pessoas que haviam sido animadas por Deus se aprontaram para ir a Jerusalém e construir de novo o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos o ajudaram, dando-lhes vasilhas de prata e de ouro, mantimentos, gado, objetos de valor e também ofertas para apresentarem no templo. O rei Ciro entregou as tigelas e taças que Nabucodonosor havia tirado do templo do Senhor em Jerusalém e levado para o templo dos seus deuses. Ciro devolveu os objetos a Mitredate, o tesoureiro, que fez uma lista das coisas e depois entregou tudo a Sesbazar, o governador de Judá. Esta é a lista: 30 tigelas de ouro, 1000 tigelas de prata, 29 outras tigelas, 30 taças de ouro, 410 taças de menor valor e mais 1000 outros objetos que tem feito. O total dos objetos de ouro e de prata foi de 5.400. Sesbazar levou tudo isso de volta para Jerusalém quando voltou da Babilônia com os israelitas que tinham sido levados para lá como prisioneiros. Rasgando as suas roupas e chorando quando ouviu como ameacei castigar a cidade de Jerusalém e o seu que voltaram da Babilônia. A sua oração. Entre os israelitas que o rei Nabucodonosor da Babilônia tinha levado como prisioneiros, havia muitos que eram da província de Judá. Estes então, voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua própria cidade. Os seus líderes eram Zorobabel, Josué, Neemias, Seraías, Reelaías, Mordecai, Bilsã, Mispar, Bigvai, acompanhados pelos sacerdotes, pelos levitas. Esta é a lista dos grupos de famílias do povo de Israel que voltaram da Babilônia, sendo indicados o nome do chefe e o número de pessoas de cada grupo. Deles todo o livro da aliança que havia sido fechado no templo. Cefatias, ele ficou perto da coluna real em pé e fez com Deus o Senhor uma aliança pela qual eles lhe obedeceriam e guardariam as suas leis e mandamentos com todo o coração e com toda a alma. Elão, e também cumpriram tudo o que a aliança mandava fazer, como estava escrito no livro. Então Josias fez com que todo o povo de Jerusalém e da tribo de Benjamim prometesse ser fiel à aliança. Assim os moradores de Jerusalém foram fiéis à aliança feita com Deus dos seus antepassados. Adonicã, Josias acabou com todos os ídolos nojentos que havia nas terras dos israelitas e fez com que todos os israelitas adorassem o Senhor, seu Deus. Também chamado de Ezequias, enquanto Josias 98, viveu, o povo não deixou de obedecer ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. 112. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 35, 95, a comemoração da festa também voltaram as pessoas cujos antepassados haviam morado nas seguintes cidades: de Deus, Belém, 123, Netofá, 56, Anatote, 128, Asmavete, 42, Kiriat-Jearim, Sefira e Beerote, 743, Ramá e Gebá, 620, e que eram separados para o serviço do Senhor. E lhes disse: Betel ponham a arca da aliança no templo, construído pelo rei Salomão, 52. Daqui em diante, vocês não precisarão carregá-la nos ombros. Dediquem-se ao serviço do Senhor, nosso Deus, e do seu povo de Israel. Organizem-se para o serviço por grupos e por famílias, de acordo com as ordens escritas pelo rei Davi de Israel e pelo seu filho Salomão. Esta é a lista dos grupos de famílias de sacerdotes que voltaram do cativeiro, sendo indicados o nome do chefe e o número de pessoas de cada grupo de famílias. Gedaías, descendente de Jesua, 973. Imer, 1052. Pazur, 1247. Ari, 1017.
Esta é a lista dos grupos e famílias de levitas que voltaram do cativeiro. Levitas, descendentes de Jesua e Cadmiel, que eram descendentes de Odavias, 74. Músicos descendentes de Asaf, 128. Porteiros descendentes de Salum, de Ater e Talmon, de Acube, de Atita e de Sobai, ao todo 139. Esta é a lista dos grupos e famílias de servitores do templo que voltaram do cativeiro, sendo indicado o nome do chefe de cada grupo: Zia, Azufa, Tabaote, Queros, Sia, Padom, Lebana, Agaba, Acube, Agabe, Salmai, Anã, Gidel, Gaar, Reaías, os sacerdotes foram para os seus lugares e os levitas se juntaram em grupos, de acordo com que o rei havia ordenado. Aí foram mortos os carneiros e os cabritos. Os levitas tiravam a pele dos animais, davam o sangue aos sacerdotes e estes borrifavam o altar com ele. Entregaram Esta é a lista dos grupos e famílias de servidores de Salomão que voltaram do cativeiro, sendo indicado o nome do chefe de cada grupo: Sotai, Soferete, Peruda, Jaala, Darcon, Depois assaram os animais de acordo com a lei, cozinharam as outras ofertas sagradas em panelas, o total dos trabalhadores do templo e dos descendentes dos servidores de Salomão era de 392. Em seguida, os levitas havia prepararam 652 que eram dos grupos e famílias de Delaías, Tobias e Necoda, que voltaram da cidade de Teomelá, ficaram ocupados até a noite, oferecendo a Deus os animais que eram mas eles não completamente puderam provar queimados que eram israelitas, os por cantores raça do grupo ou de por Asaf parentesco. estavam nos seus Os lugares, grupos de famílias acordo dos com as ordens sacerdotes do rei Abaías, Davi e de Cos Asaf, e de Barzilai Emã e de não puderam Jedutum, encontrar o registros profeta do rei. que provassem Os de guardas quem também eram estavam nos seus descendentes. lugares, O guardando antepassado os do portões grupo do de templo. famílias de Nenhum Barzilai deles tinha precisou casado com abandonar uma o seu das filhas posto, de pois os Barzilai, seus colegas, o os outros Gileadita, levitas, e ficou prepararam com o a nome parte do seu dos sogro. sacrifícios que era deles. Eles não foram Assim, aceitos como tudo foi feito naquele sacerdotes dia porque não para a puderam adoração provar de Deus, quem o eram Senhor, os seus como o rei antepassados. Josias havia O ordenado. governador mandou que não Comemoraram a comessem dos festa da alimentos Páscoa sagrados em honra do até que Senhor aparecesse e um apresentaram as sacerdote que ofertas pudesse que eram decidir a completamente questão queimadas usando no o altar. Urim e Durante o 7 Tumim. dias, Total todos dos os israelitas que que voltaram, estavam em Jerusalém tomaram parte na festa da Páscoa 4.360. e na festa Os seus dos pães escravos sem e escravas, fermento. Desde o tempo do profeta Samuel, 7.337. os israelitas Cantores e nunca haviam cantoras, comemorado 200. uma festa da Cavalos, Páscoa como esta. 736. Nenhum outro rei de Israel Mulas, comemorou a festa 245. como Josias fez Camelos, com os sacerdotes e os 435. levitas, com o Jumentos, povo de Judá e de Israel, que estava presente, Quando e com chegaram os ao templo do moradores de Senhor em Jerusalém, Foi no alguns ano 18 chefes do dos seu grupos de reinado famílias que essa entregaram Páscoa foi ofertas para comemorada. tornar a construir O o fim do templo de Deus reinado de no Josias. mesmo lugar. Depois Deram de para o tudo fundo isso, de quando construção, Josias de já acordo havia com o que acabado de pôr em podiam, ordem o templo e o 514 culto, quilos de o ouro, rei Neco do Egito 2.800 marchou quilos de com o seu prata e exército 100 para mantos lutar em Carquemias, sacerdotais. que ficava na beira do rio Os Eufrates. sacerdotes, os Josias levitas saiu e algumas com o seu pessoas do exército povo para ficaram lutar morando contra em ele, Jerusalém mas ou Neco ali perto. lhe mandou a Os seguinte músicos, mensagem: os serventes e Rei os de Judá, porteiros do templo você não e os tem nada outros a ver com esta israelitas luta. ficaram Eu não nas vim lutar cidades contra onde você, os seus mas contra os antepassados meus tinham inimigos. vivido. E Deus mandou que eu me apressasse. Deus está comigo. Esdras, Portanto, capítulo se você 3. lutar contra O Deus, altar e ele os sacrifícios. o destruirá. Mas Quando Josias chegou não o voltou 7º atrás. mês Ele e os não quis dar israelitas atenção já ao estavam aviso morando que nas Deus suas cidades, estava dando por todo meio o do rei povo se Neco. reuniu em Pelo Jerusalém. contrário, ele Então se o sacerdote disfarçou e Josué, marchou filho para de lutar contra Josadaque, Neco e no os vale seus do Megido. companheiros, os Os outros soldados sacerdotes, egípcios e também atiraram Zorobabel, flechas contra filho de Josias, e Salatiel, ele e gritou os seus para os seus parentes oficiais: construíram um Estou altar do gravemente Deus de ferido. Israel para Tirem-me oferecer daqui. sobre ele os Os oficiais sacrifícios o que tiraram manda a do lei seu de carro de Moisés, guerra homem e o de puseram Deus. em outro carro Mesmo tendo e o medo da levaram gente para daquela Jerusalém. região, eles Josias construíram morreu de e novo foi o sepultado altar nos no túmulos lugar em dos que reis. ele estava Todo o antes. povo de Judá Então e de começaram Jerusalém a oferecer chorou a morte sacrifícios dele. sobre ele
todas as manhãs e todas as tardes. Além disso, comemoraram a festa das barracas de acordo com a lei de Moisés, oferecendo cada dia os sacrifícios ordenados para aquele dia. Trouxeram também os sacrifícios que deviam ser completamente queimados diariamente e os que deviam ser apresentados na festa da Lua Nova e nas outras festas sagradas. E ofereceram também aquilo que traziam por vontade própria. O povo começou a oferecer sacrifícios ao Senhor desde o dia 1º do 7º mês, antes mesmo que o templo do Senhor começasse a ser construído de novo. Começa a reconstrução do templo. O povo de Judá escolheu Joacás, deu dinheiro para pagar os pedreiros e carpinteiros, e deu comida, bebida e azeite para serem mandados às cidades de Tiro e Sidom. Essas coisas foram trocadas por madeira de cedro, que foi trazida por mar do Líbano até o porto de Jope. Tudo isso foi feito com a permissão de Ciro, rei da Pérsia. E assim, no ano seguinte, ao da sua volta, no 2º mês, os israelitas começaram a construir de novo o templo de Deus que fica em Jerusalém. Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, junto com os seus parentes, os sacerdotes e os levitas, e todos os israelitas que haviam voltado para Jerusalém, pegaram firme no trabalho. Todos os levitas maiores de 20 anos foram encarregados de dirigir as obras. Josué e os seus filhos e irmãos formaram um grupo junto com Cadmiel e os seus filhos, que eram descendentes de Odavia. Levou também alguns objetos do templo para Esse grupo dirigia os que trabalhavam na construção e era ajudado pelos levitas, o grupo de famílias de Anadad. Quando os construtores colocaram os alicerces do templo, os sacerdotes ficaram de pé, vestidos com roupas especiais para aquela ocasião e com trombetas nas mãos. Os levitas, descendentes de Asaf, carregavam pratos musicais para louvar a Deus, o Senhor, de acordo com o que Davi, rei de Israel, havia mandado. Uns cantavam louvores e agradeciam ao Senhor, e os outros respondiam. Eles diziam, o Senhor é bom, e o seu amor pelo povo de Israel dura para sempre. E todo o povo gritava bem alto e louvava o Senhor, porque a construção do seu novo templo já havia começado. Muitos sacerdotes, levitas e chefes de famílias eram velhos e tinham visto o primeiro templo. Eles choravam ao verem que os alicerces do novo templo haviam sido colocados, mas os outros que estavam ali gritavam de alegria. E assim, ninguém podia saber se o povo gritava de alegria ou se chorava, pois gritavam tão alto que de longe se ouvia o barulho. Zedequias se revoltou contra o rei Nabucodonosor, que o havia obrigado a jurar pelo nome de Deus, que seria seu aliado. Os inimigos das tribos de Judá e Benjamim souberam que os que haviam voltado da Babilônia estavam construindo de novo o templo do Senhor, o Deus de Israel. Então foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Disseram o seguinte, queremos construir o templo junto com vocês. Nós adoramos o mesmo Deus que vocês e temos oferecido sacrifícios a Ele desde o tempo de Esar-Adom, o rei da Síria, que nos mandou morar aqui. Porém, Zorobabel, Josué e os outros chefes das famílias israelitas responderam, não precisamos que vocês nos ajudem a construir um templo para o Senhor nosso Deus. Nós vamos fazer isso sozinhos, como Ciro, rei da Pérsia, mandou. Então a gente daquela região fez tudo para desanimar os israelitas e para pôr medo neles, a fim de parar a construção. Além disso, deram dinheiro a certos funcionários do governo para que estes atrapalhassem os planos dos israelitas. E os inimigos fizeram isso durante todo o tempo em que Ciro foi rei da Pérsia até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Uma carta para o rei.
No começo do reinado de Xerxes, os inimigos escreveram uma acusação contra os moradores de Judá e de Jerusalém. Bislam, Mitredate, Tabeel e os seus companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes, rei da Pérsia. A carta foi escrita em aramaico e traduzida para a língua persa. Reum, que era o governador, e Sinzai, o escrivão, também escreveram uma carta ao rei Artaxerxes contra os moradores de Jerusalém. A carta dizia: esta carta é enviada por Reum, o governador, e Sinzai, o escrivão, junto com seus companheiros, os juízes e todos os outros funcionários que são naturais de Ereque, da Babilônia e de Suzã, na terra de Elão, e junto com os outros povos que o grande e poderoso Assurbanipal tirou dos seus países e levou para morar na cidade de Samaria e no resto da província do Eufrates Oeste. A carta continuava assim: ao rei Artaxerxes, os seus servidores da província do Eufrates Oeste escrevem o que segue: ó rei, levamos ao seu conhecimento que os judeus que o Senhor mandou para cá chegaram a Jerusalém e estão construindo de novo essa cidade rebelde e má. Já começaram a levantar as muralhas e logo vão acabar esse trabalho.